Ah, maravilha, maravilha. Boa noite, Ana. Boa noite, como é que você tá? Você tá bem? Estou bem, estou ótimo, principalmente agora que você está aqui comigo. E, Luana, eu vou começar a fazer a audiodescrição para os teus seguidores que são deficientes visuais e não me conhecem, conhecer um pouco, tá bom? Certo. Eu tenho 1,78 m, tenho pele branca, tenho barba e bigode, atualmente estou de óculos escuros, estou de camisa. Do lado do meu direito tem uma caneca. E eu acho que era legal você fazer a sua audiodescrição, mano. Sim, vou fazer. Então, eu tenho uma pele. Eu não sou muito entendedora dessas coisas de audiodescrição, mas eu vou tentar. Então, eu tenho pele clara, né? Morena clara, na verdade, eu imagino. Estou usando um óculos de armação na cor vermelha. Meu cabelo é liso, castanho escuro, na altura um pouco abaixo do ombro. Estou usando uma maquiagem básica mesmo, um batom gloss. E estou usando uma blusa social de listra na horizontal, branca e preta. Legal. Luana, eu vou me apresentar para os seus seguidores. Meu nome é Gustavo Paz Amorim, eu tenho 31 anos, natural de Maceió, capital de Alagoas, também do Nordeste brasileiro. Sou formado em jornalismo, tenho baixa visão decorrente da retinose pigmentar. Morei 2 anos em Recife, 6 anos em Florianópolis. Retornei à minha cidade natal no ano passado, onde faço lives toda semana, como é que nós estamos fazendo. Estou escrevendo um livro que pretendo lançá-lo em setembro. E acho que seria bacana você se apresentar para o meu público que ainda não te conhece. Terá o prazer de te Certo, conhecer agora. certo. Primeiro, parabéns pelo livro, eu quero ler. E, bom, meu nome é Ruana, eu sou natural de Centro Sé, Bahia, que é uma cidade do interior. E atualmente eu moro em Juazeiro, que é perto de Petrolina, faz divisa com o estado do Pernambuco, então eu estou sempre assim, Bahia e Pernambuco, fica aqui no Nordeste. Atualmente eu sou tecnóloga em alimentos, né? Sou formada em tecnologia em alimentos pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Trabalhei como pesquisadora por 2 anos, né? Quando eu estava na instituição. E atualmente eu estou mais produzindo conteúdo digital e também ainda estou na pesquisa com o meu projeto, mas ele está em desenvolvimento ainda. Ah, com certeza, querendo ajuda, estou à disposição para esse projeto ser lançado. Obrigada. E, Luana, você tem baixa visão, você nasceu com ela, e como é que foi a sua infância e adolescência contendo essa baixa visão? E como é que é essa baixa visão? Então, eu nasci com baixa visão, né? Tive o diagnóstico quando eu tinha 6 meses e aos 9 meses eu já fui para a sala de cirurgia. Fiz a cirurgia, a minha baixa visão é por conta da catarata congênita, então a cirurgia foi feita, né, por conta da catarata e tudo mais, mas fiquei com baixa visão. A minha infância, eu imagino que foi tranquila, a adolescência que foi a fase mais conturbada, digamos assim, porque foi o momento em que eu passei pelo processo de aceitação mesmo da baixa visão. Então, a adolescência já é muito difícil, né, porque adolescentes são complicados realmente. Mas por conta dessa questão da fase da aceitação que eu estava passando, é um momento muito difícil, então acredito que eu passei por mais perrengues, mas não foram tantos. Eu acho que foi tranquilo. E quais foram os seus maiores desafios na escola e na faculdade, nesse seu curso, né, que você se formou? Então, na escola, minha maior dificuldade, desafio, digamos assim, eu acredito que era justamente conseguir acompanhar principalmente matéria de exatas, porque eu sei que tem alguma coisa escrita na lousa, mas eu não consigo entender ao ponto de ler o que está escrito. Então, eu usava um monóculo, né, que a gente fala, que é a telelupa, mas mesmo assim, acompanhar realmente como estava sendo feita a resolução daquele problema matemático era muito difícil. Então, sempre tive nota baixa nessa questão de matemática, ou física, química, essas matérias, tanto no ensino fundamental e médio e tudo mais.
Mas eu também fui muito amparada porque os meus amigos de classe sempre foram pessoas maravilhosas que sempre me ajudaram bastante. Os professores também sempre me ajudaram muito, então eu não tive tanto perrengue. Na graduação, eu já estava mais madura, né? Já estava mais aceitando mais a deficiência, então foi muito mais fácil. E eu usei muito o celular para tirar foto da lousa. Então, eu usava ele. A Telelupa eu não me adaptei muito depois que chegou no ensino médio, porque o conteúdo era muito grande, né? E aí eu não estava conseguindo dar conta. Então, desde o ensino médio até a faculdade, eu comecei a usar o celular, a câmera dele, para tirar foto, e a partir da foto eu ampliava e conseguia entender o que estava escrito na lousa e passar para o meu caderno. E de desafio, assim, na faculdade, eu acredito que o mais difícil foi a parte laboratório. A área de tecnologia em alimentos é uma área que exige muito laboratório, tem muito essa parte. E é a parte que eu mais gosto, inclusive, mas laboratório foi algo difícil porque eu tive contato pela primeira vez quando eu cheguei na universidade, né, no laboratório. Então, imagina, as vidrarias que são os equipamentos que a gente usa, digamos assim, para colocar a substância, elas são transparentes. Então, imagina se você estiver trabalhando com leite, como eu trabalho. E aí, transparente com leite branco era muita dificuldade, mas graças a Deus eu tive professores incríveis, a minha orientadora também maravilhosa, que sempre me ajudou. Então, assim, tive dificuldades, mas consegui superar, tanto pela questão de eu querer também superar, né, de estar sempre correndo atrás, mas também porque eu tive ajuda. Ô, Luana, você falou que teve problemas da sua aceitação. Como é que você enfrentou e conseguiu vencer, né, a sua aceitação? Então, não é que eu tive problemas, eu não tive problema. Na verdade, eu estava passando por essa fase da aceitação. Porque, assim, quando você é adolescente, você está tentando se encaixar dentro de um grupo, certo? E como eu vinha de uma cidade muito pequena, que é do interior da Bahia, né, lá em Centro-Sé, e eu não conhecia pessoas que tinham baixa visão. Então, assim, eu não me sentia parte de um grupo, digamos assim. Então, esse primeiro momento foi um pouco complexo, mas depois foi até minha... Foi quem? Eu acho que foi minha psicóloga, acho que foi. Não, foi não. Deixa eu lembrar quem foi. Foi a minha oftalmologista, na verdade, que ela falou assim, vai chegar um momento em que você vai entender tudo isso que você está passando. E justamente quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, que foi que eu aceitei realmente e entendi que tá tudo bem eu ser do jeito que eu sou. Que nem todo mundo é igual, nós somos diferentes, eu acho que esse é o nosso principal potencial, né, como seres humanos. E depois, aí, com os 18 anos, eu passei por uma recaída dessa fase da aceitação, né, porque eu descobri que eu não podia dirigir. Então, isso para mim foi muito difícil, mas hoje em dia, graças a Deus, já estou aceitando super isso, então já estou tranquila em relação a essa questão. Eu acho que, Luana, todos nós passamos por essa dificuldade na nossa adolescência, onde as emoções... Não sei se está travando, é a minha internet ou é a sua, mas o seu áudio está chegando aqui cortado. Você está me ouvindo agora, bom? Agora estou. Mas quando você estava falando, estava cortando. Pessoal, diz aí nos comentários se é só a minha, para eu saber se é a minha internet ou o que é, né? Ô, Ana, e como é que você começou a ir para o Instagram, né? Como é que foi? Então, isso tudo começou, na verdade, no ano passado, em meio à pandemia. Eu estava em casa e eu terminei a graduação em fevereiro do ano passado. E formei, colei grau, né, online em setembro do ano passado, então é bem recente. E eu estava em casa, já tinha terminado a graduação e estava em casa lendo os livros, fazendo umas coisas, mas eu não estava me sentindo muito bem com aquilo, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, de fazer muitas coisas. E aí surgiu essa ideia de criar alguma coisa por meio de conversas na minha psicóloga. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, porque não está dando muito certo. Minha ansiedade estava começando a aumentar. E aí eu pensei, não, vou fazer alguma coisa. Aí eu comecei a aparecer no Instagram e no YouTube também, porque eu pensei, eu leio livros e eu gosto muito disso. Eu acredito que tem pessoas que querem também e que não sabem por onde começar, por exemplo, então eu posso ajudar, passar esse conhecimento que eu tenho para as pessoas, uma forma de ajudar. Mas além de falar sobre os livros, né, eu não queria só falar sobre, porque eu acredito que assim, tem muitas pessoas que têm baixa visão, mas infelizmente a sociedade ela ainda não sabe que existem pessoas com baixa visão.
Muitas vezes a gente está andando na rua, pede ajuda, e depois que a gente atravessou a rua com a ajuda, a gente usa o celular e a pessoa acaba achando que a gente está mentindo, porque ela, na visão dela, ela só imagina que tem a pessoa que enxerga ou a pessoa que é cega. Ela não lembra dessa questão do meio termo, que somos nós. Então, o meu papel na internet foi justamente isso, de trazer informações relacionadas à literatura e de mostrar que nós somos capazes, independente do que a gente tenha, além de passar também informações em relação à própria baixa visão para conscientizar, digamos assim. E aí, nesse processo todo, né, surgiu um projeto, que é o Projeto Inclusão na Prática, onde eu faço entrevistas com pessoas que têm baixa visão ou com pessoas que não têm nenhuma deficiência, mas que querem falar um pouquinho sobre o que é inclusão na prática na visão delas. Porque o que eu queria mostrar que a gente discute muito inclusão, mas muitas vezes a gente não sabe o que é ela na prática mesmo, né? Como que você pode realmente colocá-la na prática. Então, esse foi o objetivo do projeto, que começou no ano passado. E esse ano eu dei uma pausa, então a segunda temporada dele só volta no ano que vem, e aí ele está acontecendo lá no YouTube. Maravilha. E, Ruana, me conta um pouco, eu estava vendo alguns vídeos no seu canal do YouTube. Então, você criou o canal também no ano passado e o que te fez criar? Foi essa sua ansiedade e alguém te ajudou? Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, assim, foi a ansiedade, então eu precisava fazer alguma coisa porque eu não estava trabalhando, eu já tinha terminado a graduação e eu sempre fui uma pessoa que fazia muita coisa, como eu falei para você anteriormente. Então, essa ideia surgiu de mim mesma, junto com um insight que eu tive quando eu estava na psicóloga. Então, eu pensei que eu preciso criar alguma coisa e eu pensei, o que é que eu posso fazer? Bom, estamos na pandemia, não posso sair de casa, então tem que ser alguma coisa online. E aí eu comecei o canal no YouTube. No início, eu não sabia nada, nem como colocar o vídeo no YouTube. Foi meu primo que me ensinou como fazer isso. E aí eu fui descobrir, e aí eu tô fazendo curso sempre, aprendendo a editar, porque é muito difícil, mas eu tô aprendendo aos poucos, e é isso. Tô caminhando junto com o canal, né? Tô evoluindo junto com ele. Sim. E em relação à leitura de livros, como é que é esse processo? Porque para gente que não enxerga, é complicado agora que começou a ter essa venda de audiolivros, isso, né, que está começando por agora. Não faz muito tempo que o audiolivro está tão forte assim no mercado, né? Sim, isso é bem recente e inclusive está tendo um reporte muito grande, né? As empresas estão investindo muito nessa questão do audiolivro, porque ela não atende não só pessoas que têm baixa visão ou que são cegas, mas também as pessoas que não têm nenhuma deficiência visual e que querem ouvir livros, né? Muitas vezes acontece isso também. Então tem esses três públicos, digamos assim, então por isso está tendo um investimento muito grande. Mas em relação ao livro físico, por exemplo, a gente tem que ter paciência. A primeira coisa é paciência, porque a gente não vai ler na mesma velocidade com uma pessoa que não tem baixa visão. A gente vai ler num ritmo mais devagar, mais lento, então respeitar esse ritmo e praticar. Porque, por exemplo, eu uso a lupa para ler o livro físico e no início eu acabava pulando linha ou voltando em outra linha, em outro parágrafo. Hoje em dia isso não acontece mais porque meu olho já está treinado e até o uso da lupa você vai aprendendo aos poucos. Então, é um processo que você vai aprendendo aos poucos e uma dica é ter paciência para você colocar isso em prática. Então, à noite, por exemplo, eu não consigo ler livro físico, tem que ser audiolivro. Então, ok, se não dá para ler livro físico à noite, vamos ouvir audiolivro. Mas durante o dia eu tento ler, nem que seja 2 páginas, 3 páginas, o que dá, até onde eu vejo que minha visão não está cansando. E é isso. E isso é bom também até como estímulo visual, essa questão da leitura. Sim. E qual a dica, Rona, que você dá, né, para as pessoas que têm baixa visão e estão começando a ler agora? Eu tenho uma lupa que eu posso utilizar na mão, né? Ela é tipo um tablet, então ela me ajuda muito. E fala aí essas dicas que você pode dar para nós com baixa visão termos essa leitura do livro físico.
A primeira dica é paciência, né? Como eu já falei, você entender que tá tudo bem você ler mais devagar, respeitar o seu ritmo, o seu tempo, você procurar ler em um ambiente claro, porque a iluminação ela é importante, e você procurar auxílios que vão te ajudar nesse processo, porque muitas vezes a gente não vai conseguir realmente ler diretamente no papel sem algum auxílio, porque os livros eles não têm uma fonte boa, a maioria. Algumas editoras que eu conheço, assim, que eu vejo por alto, por exemplo, as Príncipes, se eu não me engano, é a Príncipes que tem uma fonte maiorzinha, mas mesmo assim, dependendo de como está a sua visão, ainda não dá. Então, você procurar esse recurso como uma lupa eletrônica, uma lupa de bolso, ou até tem uma lumináriazinha que eu ganhei recentemente de presente, é porque ela não está aqui agora, que você acopla na página do livro e você liga uma luz que vai incidir direto na página. Então, é isso, você procurar recurso, ter paciência e respeitar o seu tempo, o seu ritmo. Eu não sei se você já teve contato, né, Luana, com a Orcan, que é um óculos que fala. Também tem uma, como se fosse um anel que você utiliza que fala também o livro. Não sei se você já conhece essas tecnologias. Não conheço. Me fala um pouquinho se você conhece. Tem a Orcan, né, que foi quem criou foi um israelense e esse óculos ele fala. Chegou há pouco tempo ao Brasil, mas ele ainda tem um preço muito caro, cerca de R$ 20 mil. Ele fala para você os livros, a hora. Inclusive, tem algumas bibliotecas públicas do Brasil que já tem esse óculos, se chama Orcan. E ele fala a hora, fala o nome das ruas, as placas. Mas ainda eu tive contato em São Paulo com esse óculos, mas ele tem tipo um chipzinho que você pode acoplar em qualquer óculos. E esse chip, ele fala, ele consegue ver e a pessoa e depois. Gustavo, tá travando aqui pra mim. Chama-se Orcan. Tá travando aqui. Deixa eu ver se. Tá travando, pessoal. Deve ser a minha internet. Chama-se Orcan. Orcan, né? Eu vou pesquisar depois direitinho sobre ele, mas pelo que eu entendi, é um óculos, né? Isso que ele lê para você. Isso mesmo. Isso mesmo. Fala a hora, fala tudo. Tem também o Sara PC, que eu já vi, mas só que também ele tem um custo um pouco elevado, né? Então, dentro dessas possibilidades de questão de ouvir, eu prefiro o audiolivro porque é mais acessível. Você encontra até no YouTube, inclusive, vários audiolivros. Então, assim, eu acho que é mais acessível nesse ponto de vista. Sim. E você prefere o audiolivro, falando meio que robotizado ou uma pessoa falando, narrando o livro? Então, eu não me adaptei muito com o robotizado. É tanto que eu escuto audiolivros, eu tento procurar o que tem a narrativa mais humana possível, porque eu não me adaptei muito. Talvez por conta que, assim, eu não uso leitor de tela, né? Eu uso aquela lupa que amplia, então, talvez por conta dessa questão. Mas se eu já tivesse acesso a leitor de tela, né, usasse, eu acho que seria mais fácil. Eu também utilizo a lupa do Windows, não sei se é essa lupa que você utiliza, com o contraste. Que aí eu tenho uma fotofobia muito grande. E aí esse contraste, o que é branco fica preto e o que é preto fica branco. Me ajudam bastante isso. Então, aqui no meu celular, por exemplo, falando do contraste, todos os aplicativos e tudo no meu celular é fundo preto com letra branca, porque eu acho que ajuda demais, não cansa muito a minha visão. Isso, é o meu fato também, é a mesma coisa. Agora, eu acho incrível que você consegue ler os comentários e eu não consigo ainda. Sua visão, eu acredito que é melhor que a minha. Assim, eu não consigo ler o comentário de onde eu estou sentada agora. Eu consigo pegar no celular e colocando bem próximo do olho, porque a minha visão é central. Entendi. E, Luana, você já utilizou algum instrumento de inteligência artificial, como Alexa ou outra? Deve ser bem interessante. Eu ainda não tenho e não utilizei, mas deve nos ajudar bastante. Olha, tenho interesse, mas ainda não utilizei, não.
estou pensando em comprar, porque eu acho que ajuda bastante. Acho que sim. E, Ana, eu vi também no seu canal do YouTube que além do livro que você fala, você também fala sobre acessibilidade. Como é que é a acessibilidade daí da sua cidade? Então, infelizmente a minha cidade ela não é acessível, né? A gente tem várias calçadas com buracos, a gente tem calçadas assim que são, por exemplo, um piso mais alto e depois do nada desce, e aí você pode cair. Mas, assim, como eu conheço bastante a minha cidade, ela é relativamente pequena, não é muito grande, então, assim, dentro dos âmbitos onde eu ando, então eu não sinto muita dificuldade justamente por isso, porque eu conheço o ambiente, então eu me sinto mais confortável. Mas, por exemplo, se eu for para uma outra cidade que ela não é acessível, eu vou ter dificuldade. Então, em relação à acessibilidade, não tem, mas para mim, assim, eu consigo me locomover por conta de conhecer o ambiente mesmo. Sim, E aí, na sua cidade, como é essa questão da acessibilidade? a Maceió é uma cidade grande, é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Então, a acessibilidade deixa muito aqui, né? As calçadas quebradas, tem bem pouco piso tátil, é bem. Já foi pior, né? Melhorou, que antes não existia piso tátil e agora já existe algum, mas ainda está muito distante do sul do Brasil, onde eu morei, né? São contrastes bem diferentes um do outro. E uma coisa que eu achei bem interessante, Ivana, que você falou no seu canal do YouTube, é sobre as escadas. Porque eu tenho a mesma visão que você relatou lá no seu canal, que quando a gente olha para a escada, a gente não consegue ver os degraus. E você falou que tem uma forma de deixar a escada mais acessível. Qual é essa forma? Então, a forma de deixar mais acessível seria aquela. É tipo uma faixa, faixa de sinalização, o nome. Que eles colocam no final do degrau. E aí, por exemplo, se a escada é branca, você coloca essa faixa preta. Aí você tem como saber, através do contraste, onde termina o degrau. Porque a nossa maior dificuldade é justamente identificar onde começa e onde termina. Para mim, eu não sei se para você é assim, mas para mim é como se fosse uma rampa. Então, Sim, assim, também. então, se não tiver a possibilidade de ter um corrimão, vou ter dificuldade de descer. Mas se tiver o corrimão, não, é tranquilo. Sim, da mesma forma. E eu acredito que realmente ajuda muito essas faixas e era bom se toda a escada tivesse essas faixas. Me fale também, Luana, outras dicas sobre acessibilidade. Outras dicas sobre acessibilidade, em que sentido? Que âmbito? Por exemplo, em locais fechados, né? Que você acredita que deveria existir que não tem? Em clínicas médicas, Uhum. por exemplo. Por exemplo, clínica médica é interessante ter a rampa, né? Porque por mais que assim a gente fala que rampa é mais para cadeirante, mas facilita também a nossa vida. Rampa, o ambiente fechado, como você falou, é bom ter uma boa iluminação, sabe? Investir em iluminação realmente e não deixar aquele ambiente muito carregado com muita coisa. Por exemplo, às vezes você chega em um consultório e tem muitas poltronas, muitas cadeiras, assim, e elas não estão em um lugar específico, elas estão espalhadas. Então, assim, é difícil que às vezes você tropeça e cai e tal. Então, é legal ter, assim, aquelas cadeiras que são acopladas umas na outra, não sei o nome disso, que fica ali em um lugar específico, então é mais fácil. Então, acho que a iluminação seria o principal. Sim. E me fala o que você tem mais de que você já produziu no seu canal do YouTube e fala o nome do canal, né, para as pessoas irem lá e conhecerem melhor o seu trabalho. Certo, então, o nome do canal é meu nome, Ruana Castro. Na verdade, ele começou como literatura em alto contraste, só que daí depois eu descobri que esse nome é muito grande, então eu coloquei meu nome mesmo. Aí ficou Ruana Castro. E se você pesquisar lá na busca, você encontra. E no canal eu falo basicamente sobre esses pilares, né? Tanto coisas relacionadas à baixa visão,
e coisas relacionadas também à literatura e tem o projeto Inclusão na Prática. Posteriormente, eu já estou organizando alguns projetos voltados para a literatura, mas ainda não saiu, ainda está no papel, ainda estou planejando. Mas é basicamente isso. Então, lá você vai encontrar desde vídeos explicando o que é a baixa visão, até vídeos mais complexos de orientação, por exemplo, como que é baixa visão na escola, como que você pode ajudar na faculdade, como você pode ajudar, tem esse tipo de conteúdo lá. Quais são as dificuldades que as pessoas com baixa visão têm e como que você pode solucionar isso. Então, tem esse tipo de conteúdo, mas também tem conteúdo relacionado à literatura, né, onde eu faço resenhas de livros, então é interessante para você conhecer novos livros. Tem vídeos para quem quer entrar nesse universo da literatura com dicas de como começar, né, como ler mais. Então tem esses quesitos e tem o projeto Inclusão na Prática, né, como eu já mencionei anteriormente, que é basicamente várias entrevistas que eu fiz com várias pessoas para falar um pouquinho sobre o que de fato é inclusão na prática, de acordo com o ponto de vista de cada uma delas. Então, é basicamente esses 3 pontos que vocês vão encontrar quando forem lá. E, Ana, fala um pouco de como é que é a sua baixa visão. Hoje em dia, qual é a sua maior dificuldade? Como que é a minha baixa visão? É difícil de explicar isso. Mas, então, atualmente eu tenho 10% de visão e, como eu te falei, a minha visão é mais central. Eu ainda consigo, eu acho que eu tenho visão periférica, mas eu acho que a minha central ela ainda é melhor. E à noite eu tenho dificuldades, por exemplo, se a luz do poste, a luz do poste, por exemplo, ela for amarelo, eu tenho muita dificuldade. Eu prefiro se for branca à Olha noite. só, E, tu prefere amarelo? eu prefiro amarelo, por conta da minha Ah, fotofobia. eu já prefiro a branca. Já me sinto mais confortável. E durante o dia, por exemplo, durante o dia meu óculos, ele tem aquele óculos que escurece, porque a claridade muito grande também eu tenho dificuldade. Então, assim, o ambiente, quando ele é claro, ele me ajuda, mas quando o ambiente ele é muito claro, ele também me dificulta. Então, tem essa questão. É porque é difícil realmente de explicar um pouquinho em relação a isso, porque a gente não tem um parâmetro de como que as pessoas que não têm enxergam, né? Sim, é bem complicado. Muitas pessoas me perguntam como é que é a minha baixa visão e realmente é difícil de explicar, porque a gente mal sabe, né? Como é que é uma visão normal e a baixa visão, a diferença das duas. Justamente. E qual é a sua maior dificuldade hoje em dia? Hoje em dia, a minha maior dificuldade. Assim, eu acho que hoje em dia eu não tenho tanta dificuldade assim. Vou me adaptando ao longo do tempo. Por exemplo, no ano passado, por exemplo, não, até o ano passado não. Antes de entrar na graduação, eu tinha dificuldade em questão de cozinha. Mas lá na faculdade eu tive que lidar com fogão industrial. Então, assim, no início era difícil, mas depois eu fui aprendendo como que eu ia usar ele sem me queimar, por exemplo. Então, assim, eu fui me adaptando ao longo do tempo e hoje em dia eu acho que eu não tenho grandes dificuldades assim, não. Ah, que bom, isso é muito bom. Ouvir que a pessoa baixa visão, que tem pouca dificuldade, né, que é uma inspiração para nós, pessoas com deficiência. Uma pessoa do interior da Bahia, que mostra a todos que é possível. E, Ana, qual o seu maior sonho de ser realizado? Que eu já realizei ou que eu quero? Que você quer? Que eu quero? Bom, atualmente o maior sonho que eu quero realizar justamente é ingressar no mestrado. Estou estudando para isso. Ah, legal. Com certeza você ingressará no mestrado. Ana, nossa conversa já está chegando ao final. Foi muito bom estar aqui contigo, saber um pouco mais sobre ti, mostrar às pessoas que nós, pessoas com deficiência, podemos fazer a diferença. Você fez isso no seu curso, faz isso na sua cidade, mostrando a todos, né, como pode As ser feita a definições de inclusão. vírus foram atualizadas. E, Ana, essa conversa vai ficar no meu canal de YouTube, que é Gustavo Paes Amorim.
E quero agradecer muito de você ter aceito o meu convite e ter estado aqui comigo. Muito obrigada, Gustavo, pelo convite, foi um prazer. E convido você assistindo a irem conhecer também o meu canal no YouTube e o Instagram também, que eu estou sempre trazendo conteúdos aqui relacionados a esses pontos que eu já falei.